Então, vou falar um pouco com vocês e refletir um pouco sobre conceitos e impactos do uso público em unidades de conservação. A minha experiência com unidade de conservação é no estado de São Paulo, então, através do Instituto Florestal, que é uma instituição de pesquisa há mais de 100 anos no estado e responsável pela gestão das unidades de conservação. Hoje, parte só das unidades de conservação, porque a Fundação Florestal agora é que detém uma parte também da gestão. Ela tinha apenas um parque, que era o Parque Estadual de Intervales, e hoje a Fundação Florestal tem mais de 40 parques também sob a sua gestão. E então eu também, no Litoral Norte e Vale do Paraíba, estou no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, que está sob a gestão da Fundação Florestal e não do Instituto Florestal. E eu tenho uma missão dentro desse trabalho, que é a pesquisa. Trabalhei no Parque Estadual de Campos do Jordão com uso público, inicialmente na minha carreira, né? E implantando trilhas, trabalhando com educação ambiental e percepção dos visitantes em relação ao contato aí com a natureza. E também no Parque Estadual da Ilha Anchieta, em 1994, iniciei meu mestrado e depois fui para o doutorado, desenvolvendo um trabalho de capacidade de carga e análise do uso recreativo do Parque Insular, né, o Parque Estadual da Ilha Anchieta. Agora, em 2008, no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, desenvolvendo um pós-doutorado ligado ao impacto do rafting, né, o impacto do rafting na fauna. É um desafio novo e muito trabalhoso. A gente sempre pensa no pós-doc como uma coisa muito mais simples, e para mim está sendo muito mais desafiante. Estou fazendo no SENA USP, sob a supervisão do professor Luciano Verdade, e está sendo muito interessante, muito aprendizado aí em relação, já que esse trabalho da fauna do impacto junto à fauna é pouco desenvolvido ainda nas unidades de conservação brasileira. Passar um pouco pelos conceitos, alguns métodos de planejamento e a importância do monitoramento para as estratégias de manejo desta atividade dentro das unidades de conservação. É bastante importante a implementação desse monitoramento, porque é a partir desse olhar, né, de como estão sendo desenvolvidas as atividades e de que forma elas estão interferindo neste espaço, né, de proteção da biodiversidade, porque as unidades de conservação têm um objetivo maior de conservação aí da biodiversidade, mas também tem o seu objetivo primário de visitação pública. No SNUC nós temos esses objetivos de lazer, educação ambiental e ecoturismo. Então, nós temos que colocar em prática esse programa de uso público, que é muito importante, né, na relação de comunicação, né, dessa conservação no próprio território, com a comunidade, com os visitantes. E a partir do programa de uso público que nós conseguimos levar nossa mensagem de conservação. Então, nós temos que ter um olhar muito criterioso e muito cuidadoso e especial. Quem trabalha com uso público tem que gostar de natureza e de público também. Isso eu aprendi quando eu fui para o Parque Estadual de Campos do Jordão, que assim, foi a minha experiência saindo da universidade, nunca trabalhado com educação ambiental, enfrentado o público, sabendo só coisas ligadas à biologia, e eu falei, nossa, como aprender sobre isso, essa relação do público. E
foi nesse dia a dia de caminhar, de olhar para a natureza, de contactar, de interagir com as pessoas e verificar que elas têm comportamentos diferentes, que têm percepções diferentes, buscam e têm expectativas diferentes, é que você precisa aliar esses objetivos aí do programa de uso público. De que forma eu vou me comunicar com esse público, de que maneira é importante levar essa mensagem e de que maneira eu posso, através do programa de uso público, proteger esse espaço, né? Que pode, é lógico, toda área que abre a sua visitação vai ter um certo impacto, mas essa zona de sacrifício vai valer a pena, porque esse espaço é público e nós todos devemos usufruir dessa beleza que tem as unidades de conservação. Então, geralmente, esses lugares remotos e de natureza bastante preservada e de atrativos muito importantes são lugares privilegiados para o ecoturismo e para a recreação ao ar livre. Essa é uma imagem do Rio Paraibuna, dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, onde o rafting é considerado um dos melhores do Brasil por conta do privilégio que tem esse rio de proteger, né, a floresta. Então, tem margens com floresta, águas bastante cristalinas e com corredeiras e desafios importantes. O turismo de aventura tem o foco no desafio, mas é importante que os monitores do rafting eles possam realmente passar essa mensagem no momento que eles estão levando os visitantes a esse desafio. Então, nós também nos preocupamos na capacitação ambiental destes monitores, né? Desses monitores que estão ligados a 3 empresas lá na região de São Luís do Paraitinga. Então, nós temos várias unidades de conservação muito interessantes. Eu estive em abril, o Douglas também esteve lá. Foz do Iguaçu é maravilhosa, é um destino internacional. E hoje ela tem várias concessões, e as empresas também devem nos ajudar nessa parceria e devem focar no monitoramento, e isso é muito importante para que a atividade possa ter uma evolução bastante assim, atrelada aos objetivos de conservação de nossas unidades, né? A visitação pública, então, ela tem esse foco no lazer, na recreação, na contemplação. Então, muitas vezes o visitante vai só para... o Flávio estava me falando assim, de um modo geral, o aventureiro quer ir lá só no mirante, o desafio de caminhar, né? Então, tem esse foco também da contemplação, isso traz muita tranquilidade para as pessoas, alegria, né, e paz de espírito, e muitas vezes também em busca da questão religiosa, ou outros objetivos aí da alma, né? De maneira geral, ela traz benefícios para a proteção e a conservação. Se você tem um grupo de voluntários, tem pessoas interessadas em te ajudar nesse processo de conservação, é muito importante. Eu acho, assim, eu considero que toda vez que você consegue levar muitas pessoas com esse objetivo, e isso é muito importante. Nós, no Parque Estadual da Ilha Anchieta, tínhamos todo ano, em janeiro, grupos de estudantes voluntários, eram em torno de 20 alunos, em janeiro e fevereiro, fazendo um trabalho de voluntariado, e a gente viu que durante 10, 12 anos que nós tivemos com esse trabalho lá, esses alunos trouxeram muitos benefícios para o parque, através dos seus estudos de iniciação científica, através de trazer o seu professor para fazer uma prática no parque. E hoje, se você vai no Facebook, tem lá uma comunidade da Ilha Anchieta. São as pessoas que se falam ainda e têm uma alegria por ter colaborado com esse trabalho lá no Parque Estadual da Ilha Anchieta, e devem estar levando essa mensagem para muitas outras pessoas. Então, isso é importante. Também a gente tem a questão social, econômica, né? Então, aí nós temos diretrizes para visitação e unidades de conservação que o MMA publicou em 2006.
e lá vocês podem acessar algumas diretrizes sobre a visitação pública em unidades de conservação, e o grande potencial para incrementar os recursos econômicos e além disso, de aproximar, como eu falei para vocês, da comunidade, de forma sustentável. É importante conhecer os impactos causados pela visitação pública em unidades de conservação. Por quê, né? Isso foi sempre o que permeou as perguntas das minhas pesquisas, e desde que eu tive dentro desta proposta de trabalhar com as unidades de conservação do Estado de São Paulo. Então, é importante que a gente tenha, quem está trabalhando dentro das unidades de conservação com planejamento e gestão da visitação pública, tenha essa compreensão, né, de que é essencial garantir o sucesso e a perpetuidade da condição da UC. Então, você tem objetivos da conservação da biodiversidade que devem ser levados em consideração no seu planejamento. Entender um pouco sobre isso, por exemplo, eu trouxe algumas dicas aí do que a gente tem que pensar, né? Então, além de todos os documentos que nós temos de plano de SNUC, de planos de manejo, de planos de uso público, nós temos que pensar na parte ecológica desse espaço também, né? De como se dá todo esse conhecimento da ecologia do lugar. Identificar as espécies ameaçadas de extinção no local, identificar os processos de risco que existem para essa vida selvagem. Por exemplo, se tem uma estrada que provoca muito atropelamentos, trilhas e perda de habitats por algum impacto existente no próprio entorno da unidade de conservação. Identificar os principais habitats-chave que afetam a viabilidade das espécies selvagens. Então, essa interação com a pesquisa, com várias áreas da pesquisa, de conhecimento da ecologia, é muito importante. Vai nos trazer dados-chave para que a gente possa propor o nosso programa de monitoramento. Identificar o significado dos ecossistemas regionais, né? Eu trabalho em Mata Atlântica, então o que isso significa, né? É um hotspot, tem biodiversidade enorme, mas tem fragilidades muito grandes, né? Então é importante reconhecimento formal do valor de conservação e as características que tornam a área importante, né? Então, o que significa a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, para a humanidade, para o Brasil e para nós do lugar, né? Então é importante isso. Identificar os processos vitais dos ecossistemas para a conservação a longo prazo das áreas protegidas e espécies ameaçadas. Por exemplo, no Cerrado a gente sabe, né, que o fogo é algo importante para a regeneração. Então, cada bioma tem o seu processo que deve ser identificado aí. A partir desse conhecimento, dessa base dos recursos naturais, a gente precisa pensar que limites representam a ocorrência de impactos inaceitáveis para as condições ecológicas ou para a experiência do visitante, né? Então, tem esses dois lados, como eu coloquei, tem a natureza e tem o social, que é o nosso visitante, a comunidade local. Essa interação que existe precisa ser sempre considerada no nosso programa. Qual a quantidade máxima de uso que esses ambientes podem sustentar sem exceder esses limites, né? Então, isso são perguntas que todos que trabalham nessa área devem estar sempre com elas em mente. As florestas tropicais, principalmente, elas são bastante complexas, né? No Brasil, a gente tem um desafio muito grande, porque essa diversidade enorme, essas interações, ainda tem poucos estudos científicos. Além disso, nossas unidades de conservação contam com muito pouco recursos para o monitoramento, pessoal qualificado. Realmente
tem muito mais desafios do que os países aí da América do Norte, da Europa, que já trabalham com isso há muito tempo, né? Então, nós estamos engatinhando nesses aspectos. Uma das questões que deve ser levada em conta é que tem ambientes que são resistentes, mas não são resilientes. Toleram uma quantidade significativa de uso, no entanto, uma vez que ocorre aquele impacto, ele não se recupera, né? Então, é importante você identificar se existe essa fragilidade, essa recuperação mesmo ambiental, é super importante, porque, de repente, alguma estratégia de manejo, não vai adiantar colocar nenhuma estratégia de manejo aí, que você não vai ter de volta aquela situação ideal aí do ambiente. Os impactos recreacionais, eles estão identificados como impacto na água. Então, os impactos que podem estar ocorrendo na água, como impactos da própria infraestrutura, da qualidade da água, os coliformes fecais, alguma coisa também relacionada a sedimentos dos rios e tudo. Então, a questão dos recursos hídricos também são muito importantes. O impacto no solo, principalmente nas trilhas, né, por pisoteio, pela própria dinâmica, por exemplo, da Serra do Mar. A gente precisa tomar muito cuidado com a implantação dessas trilhas e você tem muitos problemas com erosão. Impactos na vegetação é o mais estudado no solo e na vegetação. O que a gente encontra na literatura internacional são os impactos mais estudados. Os impactos na fauna, né? Então, seriam ligados ao comportamento dessa fauna, essa interação que existe também do visitante com a fauna. Vocês podem observar em Foz do Iguaçu, né? Os coatis vão chegar muito próximos e eles acabam se alimentando dos alimentos ali dos turistas, desse contato que eles têm muito próximo das lixeiras. Então, isso é um impacto muito grande. Além disso, pode ter alguns impactos, por exemplo, com as aves, na questão de períodos de nidificação, principalmente relacionado às embarcações motorizadas também nos rios, isso pode acontecer. Mas ainda no Brasil a gente tem poucos trabalhos ligados à fauna. E quando eu falei para vocês, estou fazendo pós-doutorado com mastofauna ligado ao impacto do rafting, né? Então, não é uma área de especialidade, mas eu procurei vários especialistas em fauna que já desenvolvem no Parque Estadual da Serra do Mar seus estudos, mas não houve nenhum interesse, e aí, por isso, decidi embrenhar por esse tema. E o professor Luciano Verdade, ele, como especialista da área, ele se propôs a me orientar nesse aspecto, e nós estamos trabalhando para construir um padrão de distribuição dessa fauna, porque nós não temos, ao longo do Rio Paraibuna, que tem 10 quilômetros de rafting, nós não temos um padrão de como essa fauna se distancia desse rio, como é que ela se comporta nessas margens, né? E aí, ligando aos dias de rafting, aí o que ocorre, as atividades do rafting não são motorizadas, né? Os barcos são de borrachas, mas tem sempre alguns impactos, né, relacionados também à qualidade da água. Nós contactamos a CETESB, e ela achou interessante nos ajudar, porque eles trabalham com qualidade de água para reservatórios grandes, mas não tem ainda nenhum protocolo de monitoramento para os rios pequenos, né? Então, essa qualidade de água para riachos, e foi uma surpresa para nós, porque eu imaginava que a CETESB já tivesse isso há muitos anos. Pronto, então, a gente novamente verifica que ainda há muito que se fazer para criar esses padrões para o monitoramento.
E aí eles estão coletando qualidade de água e também os bentons, né, que são todos os organismos que ali desenvolvem, né, como as larvas e pequenos invertebrados que acontecem. E eles identificaram um grupo que está mais sendo impactado por esta atividade. Eles conseguiram isolar um pouco mas ele tem uma grande distribuição, esse grupo tem uma grande distribuição ao longo do rio, né? Então, isso é possível, com uma estratégia de manejo, diminuir esses impactos, porque, geralmente, os barcos eles têm um momento que eles tiram as embarcações sobre as rochas do Salto Grande, e é lá que eles conseguiram identificar o impacto maior nesses bentos. Então, eles já estão fazendo um protocolo para melhorar esse sistema, né? Uma estratégia de manejo que a gente possa colocar e melhorar esse impacto aí nos bentos. E ainda meu trabalho com a fauna ainda está sendo colocado as máquinas, eu estou terminando, já identifiquei vários animais, inclusive a onça sussuarana, e também coletamos a fezes da onça pintada, mas infelizmente a gente não, porque tem um outro grupo estudando felinos, e uma menina, uma doutoranda da Universidade Federal de São Carlos, ela está fazendo o DNA, e ela já nessa semana nos informou, olha, Maria, eu consegui identificar que essas 2 fezes são de onça pintada. Foi uma alegria enorme, porque há mais de 10 anos a gente não tem a notícia aí da onça pintada, e já temos 2 outros projetos de felinos com máquinas trap, que tanto de São Paulo e aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, o grupo do Rio de Janeiro usa como atrativo o perfume, né? Então, eles estão testando o Chanel número 5. Então, quando forem para a mata, as mulheres aí não passem Chanel número 5, porque pode chamar a atenção da onça. E aí, a onça pintada, então, é o nosso foco, porque ela realmente está muito ameaçada de extinção. E os impactos sociais, aí está ligado mais à questão das aglomerações, né? E as expectativas dos visitantes aí é bem importante, porque muitos buscam essa solitude nos lugares mais selvagens e tal. E outros, já às vezes até vários grupos de visitantes do Parque Estadual da Ilha Anchieta diziam, nossa, mas o que tem para ver aqui no Parque Estadual da Ilha Anchieta? Quer dizer, ele tinha uma expectativa de encontrar um shopping, ou senão uma praia toda com quiosques, né? Então, geralmente no litoral norte, as trilhas na região de Ubatuba, nós não temos problemas com capacidade de carga das trilhas, porque realmente as pessoas vão buscar mais a praia. E no verão temos poucos visitantes em busca desta atividade, né? Então, as expectativas... Eu acho que, de um modo geral, o brasileiro não tem muito essa cultura de, desde cedo, ir para os parques, acampar, como tem os americanos, os europeus e tal. Então, nós, desde criança, temos muito medo da floresta. Então, é isso que talvez nos afastem um pouco deste contato maior. Mas, aos poucos, tem aumentado esses grupos. Então, nós temos alguns métodos, né, que foram desenvolvidos, limites aceitáveis de mudança, o LAC, que foi colocado já no Brasil pela professora Lady Takahashi, o VIM, que é o Visitor Impact Management, que foi professora Teresa Magro, e capacidade de carga, que, na verdade, é o primeiro, né, a ser... eu pensei que eu tinha colocado os nomes e não ficou. A capacidade de carga é o primeiro trabalho a ser desenvolvido nesta área, né, desde a década de
de 30 vem sendo emprestado aí do manejo de pastagem. E a partir da década de 60, 70, o Agar, ele trabalhou bastante isso e ele viu, olha, que a capacidade de carga não deveria ser trabalhada apenas como a parte biofísica, mas também deveria ser incorporado as questões sociais. E o Cifuentes, que é essa publicação aí, ele trabalhou em Costa Rica e desenvolveu também esses indicadores sociais de capacidade de carga no Parque Nacional de Galápagos. Mas a capacidade de carga, ela trabalha com número, né? Então, isso é muito prático para o gestor, né? Porque assim no dia a dia, olha, a minha capacidade de carga da trilha são 40 pessoas dias, e ele coloca isso em prática. Mas muitas vezes não tem conseguido monitorar. Poderia ser mais ou pode ser menos, né? E não tem acompanhado esse. A gente vê a dificuldade de acompanhamento destas atividades, essencialmente a capacidade de carga. Então, como eu falei para vocês, é uma questão numérica. Então, quanto é demais, né? Quanto realmente a trilha pode suportar. No Parque Estadual da Ilha Anchieta, eu trabalhei com a trilha da Praia do Sul. A gente identificou alguns fatores, por exemplo, como a chuva, né? Como fator de limitação dessa atividade, por conta da declividade da trilha, da questão da característica do solo. Então, a gente identificou que acima de 10 milímetros de chuva no dia, as pessoas não deveriam fazer a trilha por conta de causar muito mais impactos. Então, alguns fatores podem ir limitando essa capacidade física, né? Enquanto a questão dos gestores quais são as condições adequadas ou aceitáveis para a visitação e como podemos alcançá-las. Então, esses outros métodos, como o LAC, o VIN, o VERP, o VAMP, eles buscam esses objetivos de qualidade desejável e aceitável aí para o local. Mas não deixa de ser um critério bastante subjetivo também. Porque aí está do ponto de vista do gestor ou dos técnicos, e deve ser considerado também as características do público, de como ele percebe esse impacto também nas suas visitas, nas suas experiências. Então, como eu falei, isso é uma publicação que o Cifuentes fez pelo WWF, e lá tem o passo a passo dessa atividade. Trouxe uma fala aí da Magro, de 1999, que é o desencantamento com o conceito de capacidade de carga manifestado por especialistas norte-americanos. Foi utilizado muito, está sendo ainda utilizado no Brasil, mas a gente tem identificado que tem sido uma ferramenta útil para os brasileiros, já que a gente tem todas essas dificuldades de pesquisa, de dados, bancos de dados, para que a gente possa propor os nossos indicadores e acompanhar isso, falta de pessoal para acompanhamento, tecnologias relacionado a esse trabalho. Então, o método Cifuentes, como eu falei para vocês, dentro daquela publicação você tem uma cartilinha, acho que é um roteiro, um passo a passo. Acho que muitos de vocês podem estar trabalhando com capacidade de carga e já devem ter discutido ou vão discutir um pouco sobre isso. Mas aí a gente tem uma etapa que é de revisão bibliográfica, de documentos, de análise das políticas, depois dos objetivos da área, do zoneamento, a zona de uso intensivo, extensivo, ela tem objetivos, né, de atividades, podem ser monitoradas, não monitoradas, autoguiadas, né, então, guiadas ou autoguiadas, por exemplo, as trilhas. A terceira etapa é a análise dos sítios de visita, quantos visitantes recebem a área. A quarta etapa, então, consideração a respeito da utilização das trilhas. Então, você sempre está avaliando todo o processo de visitação da área.
E a quinta etapa é a identificação de fatores e características que influem nas trilhas, que seria a condição dos solos, a vegetação, a acessibilidade dessa trilha, se ela é muito declivosa, que tipo de quanto de espaço você tem de limitantes aí nesta trilha ou nessas áreas de estudo. E a sexta parte seria a determinação da capacidade de carga para as trilhas. Ou pode ser para um ambiente de visitação. Na Ilha Anchieta eu trabalhei com a parte do presídio, que era justamente onde concentravam as escunas, e eu tinha um espaço delimitado por 2 horas, os visitantes desciam e caminhavam pelas ruínas, e ali era o nó da visitação, porque todo mundo chegava num período de meio-dia às 2, e 80% da visitação chega no Parque Estadual da Ilha Anchieta devido ao acesso, né, ao roteiro de visitação, está atrelado às escunas. Então, esse horário era muito difícil para atender ou para fazer alguma atividade com esses visitantes. Os monitores enlouqueciam. Além disso, as escunas não tinham um padrão de tamanho. Elas variavam de 40 pessoas até 120 pessoas. Então, realmente foi... no nosso trabalho de tese do doutorado, eu identifiquei que seria necessário estabelecer um número para a visitação durante o dia. Então, eram 3.000 pessoas no verão, a gente limitou para 1.020 pessoas dias, levando em conta a questão mais social, a divisão dos grupos, o atendimento do monitor para esses grupos. Então, você tem uma capacidade física, uma capacidade real e uma capacidade efetiva. Então, a física já diz, então, quanto num determinado espaço é possível atender ou receber o visitante. E a real vai entrar todas aquelas limitantes de erosão, de condições climáticas, de fechamento da área, de horários de visitas, né? E a capacidade efetiva, que vai estar levando em conta estas limitantes. Então, como eu falei para vocês, é o visitante versus áreas ocupadas. O S é a superfície, tem essa formulinha aí que é super fácil, né? Superfície disponível para uso público e o tempo necessário para executar a visita. Então, você chega no número a partir daí. E depois, nós temos o processo de planejamento do VIM, que você tem os objetivos de revisão da área, também com plano de manejo, são algumas etapas. A partir desses dados da área, você seleciona os indicadores e as condições dos recursos e sociais, né? Estabelecer a partir desses indicadores os padrões, né? O que realmente você deseja para a sua área de uso. Avalia essas condições, né? Vai para campo também, testa algumas atividades, compara as condições existentes com os padrões. Eu quero lixo zero, mas será o quanto que eu estou tendo hoje de lixo na área? Que estratégias de manejo eu preciso colocar em prática para que eu consiga atingir esse padrão ideal, né? E depois, de acordo com o padrão, você faz esse monitoramento e, quando está fora do padrão, coloca as estratégias em prática. E avalia e identifica essas causas, seleciona e implementa as ações de manejo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases deste trabalho, que é o VIM, que Frechedas et al. 2000 testou no Brasil. Então, vocês têm esse... dentro da publicação que eu tenho, tem essa referência, tá, do VIM. Então, nós temos Tereza Magro e a equipe do laboratório lá da Universidade
da USP de Piracicaba, tem trabalhado bastante. Ela trabalhou no Foz do Iguaçu, Parque Nacional de Itatiaia, e tem feito vários trabalhos no Brasil. Esta é a Passoldi, também trabalhou, ela tem uma tese de mestrado no Parque Estadual de Intervales. Então, aí é como eles estão estabelecendo o padrão de largura, né, de uma trilha. Alguns indicadores que são utilizados na vegetação nas trilhas: número de raízes expostas, número de indícios de fogo, número de árvores com bromélias e orquídeas, presença de espécies exóticas, vegetação fora dos caminhos oficiais também. Então, a gente tem área de solo nu, área de vegetação pisoteada, número de trilhas não oficiais, motivo aparente, alguns indicadores utilizados: leito da trilha, erosão lateral, canal e sulco. Então, você, a partir dessa análise, pode identificar isso e colocar como um indicador. Problemas de drenagem, largura, profundidade, problemas de risco, tipo de risco: escorregar, como eu falei para vocês, a acessibilidade está ligada a esse risco, e a questão, por exemplo, do rafting também, né? Então, tudo isso tem riscos, e na trilha você também pode identificar isso. Barulho, som, ruído de veículos, ruído de helicóptero, gritos de pessoas. Em relação aos impactos físicos, né, como eu falei para vocês, então, a largura da trilha, o número de trilhas não oficiais, problemas de drenagem, são alguns aspectos que nós, no Estado de São Paulo, temos um manual de monitoramento que foi feito para as unidades de conservação do Estado de São Paulo, e foi a partir de um projeto FAPESP, que a Fundação Florestal coordenou. Eu, a Tereza Magro, a Leide Takahashi, trabalhamos nessa identificação, e a gente chegou num ponto de identificar como é importante ligar a capacidade de carga e esse plano de monitoramento que está ligado ao LAC e o VIM. E esses indicadores foram identificados nesse projeto, e a partir desse projeto de pesquisa, o Estado de São Paulo, então, implementou um plano de monitoramento e criou esse manual para as unidades de conservação, que algumas colocam em prática, são muito poucas ainda. Então, há que se sensibilizar gestores e alguns recursos para que isso possa ser realmente colocado na prática, no dia a dia, sirva para o manejo da área. Os indicadores de impactos biológicos, então, danos aos recursos naturais, alteração do comportamento animal, e indicadores de impactos sociais, como eu falei para vocês, danos à infraestrutura, presença de lixo e experiência do visitante. Tudo isso tem uma planilha que é padronizada para todos os parques, né? E você pode estar anotando e acompanhando a cada 6 meses, aí depende, ou a cada 3 meses, depende de cada equipe, de cada recurso aí que se disponibiliza para isso. Na questão do padrão, né, vocês podem estabelecer quanto de porcentagem para cada indicador aí. Então, neste caso, o exemplo de pedras expostas 30%, risco fatal 0%, vandalismo também, não queremos nada na área de vandalismo, é 0%. Então, a busca do monitoramento está neste padrão estabelecido pela equipe técnica e pelos gestores da área. No caso do sistema de planejamento, a gente identifica que os processos possuem uma exposição clara dos objetivos que se pretende com o manejo da área, e os parâmetros podem ser utilizados como indicadores para avaliar essa condição, se está sendo atingido ou não. Então, todos esses planos e programas, eles têm objetivos comuns, né? E esses objetivos
precisam estar bem claros para a gestão. Aí a referência do manual, né, de monitoramento da gestão de impactos. Nós fizemos as práticas nos parques pilotos e, a partir de então, construiu-se o manual de gestão de impactos no estado de São Paulo. Eu identifiquei também que o ICMBio tem um de 2011, né? Não sei se alguém aí tem conhecimento, se o pessoal do ICMBio falou sobre isso, mas eu busquei na internet também, com enfoque na experiência do visitante e na proteção dos recursos naturais e culturais, principalmente porque ele está colocando os serviços aí, como no Foz do Iguaçu, para serem concessionários, e isso deve orientar, né, pautar o monitoramento dessas atividades que são terceirizadas dentro dos parques nacionais. Algumas dicas que eu trago: que é necessário priorizar os indicadores que serão usados para o monitoramento dos impactos, visando garantir as informações importantes, úteis e viáveis em sejam coletadas, né, que elas sejam realmente direcionadas para o impacto do uso público. Você pode identificar outros indicadores que realmente são importantes para o manejo da área, mas não estão relacionados com o uso público, né? E depois, é imprescindível que o programa de monitoramento siga sempre os mesmos procedimentos metodológicos. O acompanhamento e a evolução dos impactos ao longo do tempo só será possível se essa premissa for fielmente seguida. Então, essa padronização na coleta de dados, a criação do banco de dados é muito importante. Esta também é uma dificuldade grande na gestão dos parques, porque a gente tem muitas vezes descontinuidade da gestão, ou porque o gestor é sempre mudado, ou porque não há uma diretriz institucional, e isso falta, então, uma sensibilidade para este foco, que muitas vezes outros programas são mais importantes do que o programa de uso público nessa questão do monitoramento. A questão do monitoramento sempre é colocada em segundo plano. Se esquece que é um fato muito importante para cumprir com os objetivos de conservação da área, né? A sistematização e a manutenção dos dados do programa de monitoramento deve ser de simples operacionalização, para que a gente possa repetir sempre isso, que pessoas, os monitores, os fiscalizadores da área, o próprio visitante do turismo de aventura, possa colocar em prática. Então, a parceria nesse programa é uma coisa que não tem sido utilizada muito no Brasil, mas que é muito importante. Fora do Brasil, eu sei que grupos ajudam a monitorar os parques, os grupos voluntários. Então, a gente precisa ser mais proativo nesse sentido e tentar juntar as pessoas para que a gente, os grupos de montanhistas, os grupos de turismo de aventura, os nossos visitantes mais frequentes, eles adorariam ter essa missão, né, para ser feita junto aos parques, porque são momentos muito especiais, de um olhar muito especial para a natureza, para a biodiversidade, para refletir junto com os gestores, dentro do Conselho de Consultivos dos parques também. Nós temos câmaras técnicas de turismo que muitas vezes vão lá, discutem a reunião, saem, e não tem uma colaboração efetiva e não se sentem responsáveis quanto consultores, né, quanto fazendo parte do conselhos consultivos dos parques. Representantes da comunidade aí tendo essa consciência de que, né, o uso sustentável é importante. Monitorar o uso, por exemplo, né, com registro fotográfico, ele tem que ser sempre feito do mesmo ponto, né? Então, você pode ter uma evolução, né, que você pode acompanhar nessa paisagem. Se está recuperando as estratégias de manejo, por exemplo, de recuperação de alguma vegetação e tudo, para que sejam comparáveis. Então, não foge nada sempre da pesquisa científica, que sempre tem que existir essa comparação e é importante.
As estratégias de manejo são ações ou intervenções que ocorrem a partir deste acompanhamento, deste monitoramento, né? Então, dá para identificar a importância disso para o programa de uso público, né? Porque você pode acompanhar desde o seu grupo de visitantes com questionários, né? O que ele vem buscar, como que é, e o que ele está de acordo com os objetivos da unidade, que estratégias educativas você pode colocar, né? E como que vem evoluindo a sua visitação nesse sentido do comportamento, do desejo e da melhoria da própria infraestrutura do uso público. Outra coisa também é de que medidas de manejo nas suas trilhas, né, devem ser feitas. Então, esse plano nos traz esse retrato e também esse grupo de gestores, vamos dizer, o gestor da unidade, os conselheiros, os visitantes ligados aos grupos de turismo, os próprios estudantes das universidades, que vão sempre com as suas pesquisas, eles podem colaborar muito para esse processo, né? Definições de pesquisas que são prioridades para esse monitoramento devem ser identificadas também, né? Muitas vezes o pesquisador chega lá e fala, eu quero fazer uma pesquisa, mas não sei muito bem, aí você pode interferir, ou ele traz uma pesquisa que é muito pontual, e você não dá para ampliar um pouco essa pesquisa e me ajudar a responder essa pergunta sobre essa questão, né? Que é o caso do nosso rafting. O estudo ele foi feito em 2000 como uma forma de precaução. Foi estabelecido que o rafting deve acontecer a cada 15 dias. Só que, muitas vezes, o visitante chega e quer fazer o rafting. Ele vai ficar 2 dias em São Luís do Paraitinga. E ele quer fazer o rafting e não vai ter uma oportunidade de voltar mais a São Luís do Paraitinga, só que aquele dia não é o dia do rafting. E aí não tem uma base científica ainda, né? Então, para se dizer, olha, realmente o rafting não pode ocorrer a cada 2, 3 dias ou todo final de semana, porque a onça pintada está, né, ligada a esse fator. Ela não aparece na região por conta do rafting. A gente sabe que não, que tem outros impactos muito maiores que a caça. E muitas vezes o pesquisador de fauna ele não dá muita importância a isso, falar recreação, impacto. A gente tem muito mais impactos muito mais importantes, né? Que é a caça, que é o fogo, que é um monte de coisa que são mais importantes. Então, eu não vou desenvolver uma atividade ligada à recreação, eu não vou ter um resultado assim tão significativo. Então, por isso, a gente tem algumas dificuldades para ter essa ecologia da recreação mais avançada, principalmente no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem grupos bem desenvolvidos. A gente acabou de ter esse contato em Foz do Iguaçu, que foi muito interessante, essa interatividade, né, Douglas? E tem um grupo, o Leong, ele tem um grupo na internet que está fazendo essa discussão mesmo do monitoramento, e ele tem contribuído muito para esse aspecto, para a ecologia da recreação.